O programa Tô Ligado de hoje tá cheio de coisa boa. Nós temos o Na Estrada, eu tenho certeza que você vai curtir e vai ficar munido de informação. Nós temos também a aula extra, nossos ilustres colegas dando dicas para concursos, vestibulares, além na hora do job. Para você que está cheio de dúvidas sobre que profissão seguir, aqui você vai ser sanado dessas dúvidas e tenho certeza que você vai sair daí, ó, decidida do que você quer cursar na vida e do que você quer seguir como profissão. Mas o tema principal de hoje, sabe qual é? Água. Exatamente, tema esse que é essencial para as nossas vidas. Você vai perceber no bate-papo bacana com o nosso professor de geografia, Luciano Moreno, e o nosso ilustre Rodrigo Emídio, tudo que você precisa para ficar aí, ó, na onda sobre a água e tirar todas as dúvidas possíveis. Venha com a gente que o programa hoje está recheado de coisas boas. Salve galera, aqui é professor Derivaldo Nicomedes, professor de Química. Estou aqui para falar hoje sobre pilhas. Pilhas apresentam dois eletrodos, um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. O eletrodo positivo nós chamamos de cátodo, o eletrodo negativo nós chamamos de ânodo. No positivo ocorre um processo chamado de redução, enquanto que o negativo ocorre um processo chamado de oxidação. O fluxo de elétrons sempre será do polo negativo para o polo positivo. E não esqueça, no polo positivo vai apresentar o maior potencial de redução, enquanto que o polo negativo vai apresentar o menor potencial de redução. Fico com essa dica, um abraço e tchau! O Tô Ligado de hoje tem um tema muito especial. Vamos falar de água, exatamente. É essencial para a sua vida, é essencial para a sua economia, é essencial para o meio ambiente. E trago hoje dois especialistas, dois amigos e irmãos, para mim um dos maiores professores que nós temos no nosso Brasil, que é o professor Luciano Moreno de Geografia e o professor Rodrigo Emídio de Biologia. Lu, satisfação enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Serrão, a satisfação é toda minha de estar aqui com você, com o Rodrigo, para poder falar da água. Esse tema tão importante, tão essencial. Um recurso que é o princípio da vida na Terra. E todas as economias também precisam desse recurso. E nós estamos sendo muito irresponsáveis. A humanidade vai pagar um preço muito caro por não cuidar deste recurso. Rodrigão, satisfação enorme recebê-lo aqui no nosso programa, meu velho. A satisfação é toda minha, Serrão, professor Luciano. É uma grande satisfação da minha parte estar presente aqui com vocês para a gente abordar um tema muito importante, indispensável para a manutenção da vida, tanto dos organismos quanto da dinâmica do planeta. Então, falar de água é falar de vida, é falar de economia, é falar de ser humano, é falar de existência da humanidade, é falar de sobrevivência aqui na Terra. Então, é um tema que temos muito a acrescentar e a trocar informações positivas. Que bacana. Em história, quando nós falamos de água, sempre nos lembramos das civilizações hidráulicas, como a Índia, o Paquistão, o Egito, a Mesopotâmia, os Incas, os povos pré-colombianos. Mas na geografia, Lu, quando nós falamos em água, nós falamos do que exatamente? O planeta é terra ou o planeta água? Pronto, o nosso planeta é terra recheado de água. A verdade é essa. Nós temos, em média, 510 milhões de quilômetros quadrados de superfície. Desses 510 milhões de quilômetros quadrados, 361 milhões de quilômetros, algo em torno de 70%, é de superfície líquida. E graças a esse percentual é que nós temos equilíbrio térmico na Terra. Vamos entender que os oceanos, eles conseguem manter este equilíbrio devido à diferença de calor específico das massas. Se fosse o contrário, Serrão, nós iríamos viver uma amplitude térmica onde boa parte das espécies que nós conhecemos não existiria. Mas nós sabemos que toda essa água, ela está mal distribuída no planeta, né? São, em termos de águas oceânicas, o que nós chamamos de águas salgadas, oceanos e mares, algo em torno de 97,5%.
97,5% de toda a água que existe no planeta estão nos oceanos e mares. Apenas 2,5% são de águas continentais, que estão mal distribuídas também. Não é isso, professor? Exatamente. Nós temos as geleiras, certo? Que tem o maior volume de água, estão nas geleiras, algo em torno de 69%. Nós temos as águas subterrâneas, né? Os aquíferos, os lençóis freáticos, que vai em torno de 30%. E menos de 1% disso está onde? Nos rios, nos lagos. Certo? E esses rios, esses lagos, esses lençóis freáticos vêm sendo ameaçados constantemente por conta da poluição, por conta da contaminação, por conta do mau uso. Rodrigão, nós seres humanos precisamos da água para sobreviver. Essa afirmativa é correta? Sim, sim. É uma afirmativa muito precisa. E para a gente falar em água, a gente precisa entender o início da água. De que forma a água chegou aqui no planeta? A água chegou aqui no planeta aproximadamente há 4,6 bilhões de anos, no processo da Terra primitiva, logo após a grande explosão, que foi o Big Bang. E a água é formada por dois elementos químicos muito importantes. Dois gases, o hidrogênio e o oxigênio. Temos ali dois átomos de hidrogênio unidos a um átomo de oxigênio. Essa atração é uma atração química. É uma atração que a gente chama de atração iônica. O que seria uma atração iônica? As cargas positivas, os cátions, são atraídos pelas cargas negativas, os ânions. Então, o hidrogênio se atraiu com o oxigênio, formando a molécula H2O. Isso aconteceu na Terra primitiva. De onde vem esse hidrogênio, né? Segundo os pensadores aí mais profundos sobre esse processo da Terra primitiva, eles falaram que o hidrogênio ele apareceu no momento da explosão do Big Bang. E que o oxigênio ele é oriundo dos átomos estrelares. E essa afinidade química fez com que os dois elementos se unissem e formassem a água, a primeiro momento em estado gasoso. E é esta água que nos dá manutenção para a vida, porque 75% do nosso corpo é composto por água. Então nós temos aí a água como controlador térmico, a água como catalisador de reações bioquímicas, a nossa digestão ocorre em um meio aquoso. Então, sem água, sem vida. Sem água, sem condição de vida, porque o ambiente necessita de água e nós, enquanto organismos, também, para a manutenção de todas as reações bioquímicas. Então, a partir do momento que a água desaparecer, os animais também irão, porque a vida surgiu na água. A gente precisa lembrar dos conservados, correto, professor? Verdade. Outra coisa, Serrão e Rodrigo, é comum ouvirmos dizer que a água está acabando. Sim, Né? Quem é que nunca ouviu isso? Você que está em casa. A água está acabando. Na verdade, o que está se tornando cada vez mais limitado é a água potável. Né? Porque alguns estudos demonstram que o mesmo volume de água que nós temos hoje, havia há 1000 anos atrás, há 10 mil anos atrás. Né? O que acontece é o seguinte, a água ela tem a sua ciclicidade. É o que nós chamamos de ciclo hidrológico. Então, a água, ela tem a sua perspectiva gasosa, né? Onde tem a evaporação, onde nós temos a evapotranspiração, tá? Nós temos a condensação, a precipitação, que pode ser, né? Ou sólida ou líquida, é o caso da neve, do granizo, é o caso da chuva, a precipitação líquida. Temos a absorção das plantas, né? Tem aquelas águas que elas realmente vão para os lençóis freáticos, mas ela está em constante movimento, tá certo? Então, a água não está acabando, mas a água potável, essa sim está passando realmente por um momento de alerta, né? O Brasil é o país que tem o maior volume de água potável, seguido da Rússia, né, da China, dos Estados Unidos. Então, vale a pena, né, termos a consciência de estarmos focados no cuidado com a água, no cuidado com esse recurso, e como o professor acabou de dizer, é essencial para a manutenção da vida. Todos os seres vivos, em um determinado momento, precisam da água. A gente precisa também salientar que a vida surgiu na água, certo? Nós passamos 9 meses dentro de uma placenta, um líquido amniótico, que
tem água. As primeiras formas de vida lá na Terra primitiva, os coacervados, complexos de aminoácidos, que surgiram na água. E essa água, como o professor Luciano falou muito bem, ela é cíclica, então ela não tem um fim. O grande problema da água potável é a ação antrópica, que é justamente a nossa ação sobre o uso indevido da água. Porque, a depender do tipo de poluição da água, ela realiza todo o seu ciclo poluído e a gente perde essa capacidade de despoluição, digamos assim. Então, o grande problema dessa contenção de água potável é justamente a nossa ação antrópica sobre o uso da água. Tudo na nossa vida, de uma forma direta ou indireta, professor, precisa de água. Perfeito. Exatamente. O equilíbrio térmico do planeta, a pressão atmosférica, né, a circulação das massas, a água entra em tudo isso, Serra. Né? E olha que nós encontramos esse recurso em 3 estados físicos da matéria. Nós encontramos essa água no estado sólido, encontramos essa água no estado gasoso, encontramos ela no estado líquido, e nós só prestamos atenção, muitas vezes, na água no estado líquido, quando passamos e observamos aquele canal contaminado. Né? A gente deixa de prestar atenção nos lençóis freáticos, os aquíferos. O Brasil, por exemplo, né, detém hoje 2 dos grandes aquíferos mundiais. O aquífero Guarani, que é o maior aquífero em extensão do planeta, mas não é um aquífero brasileiro, é o aquífero do Mercosul. E temos o aquífero do Alter do Chão. Este pode abastecer o planeta sozinho, né, segundo alguns estudos, há mais de 100 anos. Olha o volume de água que nós temos aqui. Não é à toa que a região amazônica ela é cobiçada no mundo inteiro. Não é apenas pela sua biodiversidade natural ou pelo seu solo, que é fraco, inclusive, por conta da água, porque ele sofre a lixiviação. Não apenas pelo seu subsolo, que é rico. Nós temos dentro daquela região escudos cristalinos, nós temos dentro daquela região um material sedimentar muito rico, mas nós temos água. Nós temos muita água, um volume de água tão imenso quanto o rio Amazonas, que é conhecido como Mar Doce. E quando nós falamos nesses aquíferos, nos dá a ideia de que eles estão protegidos. Mas não. No aquífero Guarani, por conta do agronegócio, por conta, né, das grandes cidades, ele já apresenta contaminação. E aproveitando, né, essa introdução que vocês fizeram aqui, nobres colegas, trouxe algumas perguntas, né? Perguntas de internautas, de seguidores, de alunos. Né? Maravilha. Né? O objetivo é apertar vocês. Tá? Quero Vamos apertar vocês. E vou dar uma pescada aqui, porque foram muitas perguntas. Eu selecionei algumas, porque o tempo não dá para todas. E eu vou começar fazendo a pergunta para o professor Luciano. Professor Luciano de Geografia. Um aluno nosso fez 3 perguntas. E em 3 perguntas eu vou trazer para você agora aqui. Primeiro ele perguntou assim: qual é o ciclo da água na natureza? Ele perguntou isso. Segundo, quais são as etapas do ciclo da água? E a terceira, como o ciclo da água influencia o clima e o tempo? Pergunta de um aluno nosso, inclusive. Vamos lá. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, ele tem como a sua fonte energética o Sol, que é a maior fonte de energia do planeta. Então é esse Sol, né, é esse calor que vai fazer com que a água circule. Tá? As etapas, mas lembre-se que está falando de um ciclo, então não existe início, meio e final. É uma ciclicidade. Você tem a evaporação, que é justamente a passagem do estado líquido para o gasoso. Né? Essa água em estado gasoso, ela é mais leve, então ela tem um processo de convecção. Nós temos a evapotranspiração. Todos os seres vivos, eles em determinado momento liberam água e essa água vai evaporar, é a evapotranspiração. É por isso que nas regiões equatoriais, nas áreas tropicais, normalmente a vegetação, elas são mais higrófilas, ou seja, são vegetações adaptadas a maior umidade. Umidade que muitas vezes ela mesmo promove, tá certo? Temos a condensação,
que é a passagem do estado gasoso para o líquido, Sim. a precipitação. Aí as pessoas dizem, então acabou o ciclo. Não. Você tem a infiltração, que parte da água que cai sobre o solo, ela vai infiltrar. Quando nós estamos em uma região, Serrão e Rodrigo, que tem índices pluviométricos regulares ou abundantes, esse solo, né, ele é lixiviado, ou seja, vai haver a lavagem do solo. Essa água desce até encontrar uma rocha que seja mais impermeável, certo? Né? Ou melhor, menos, né, impermeável, e ela aí se concentra, formando os lençóis freáticos. E tem a absorção, justamente quando aquelas raízes absorvem a água. E, professor, é muito importante falar do processo de absorção, porque o processo de absorção ocorre através das raízes, por um processo Isso. chamado de capilaridade. Então, a água é absorvida pelos pelos encontrados nas raízes. Essa água ela é formulada naquela região em uma seiva chamada de seiva bruta, que é a união de água mais sais minerais. Daí, essa seiva bruta, ela sobe por vasos condutores que os vegetais possuem. É como se fosse um vaso sanguíneo para os vegetais. Essa seiva bruta, que é água e sais minerais, ela vem da raiz para a folha. E na folha, através da energia do sol, os fótons, ela vai fazer o processo da seiva elaborada, que é a água mais glicose. Então perceba a importância da água. Eu pego a água na raiz e faço com que ela vá para as folhas. Das folhas eu tenho o processo de seiva elaborada, água e glicose, açúcar. Então eu tenho água e sais e água e açúcar em cima. E fica circulando no vegetal em dois vasos condutores, chamados de xilema e floema. Eu tenho a seiva bruta e a seiva elaborada. Com isso, também dentro do processo de fotossíntese, o vegetal também tem a capacidade de produzir água. Porque sem a água eu não consigo fazer com que eu tenha liberação de oxigênio e a produção da glicose, que é chamado de fase escura da fotossíntese. É quando a gente produz os açúcares. E para isso eu preciso de água, né? CHO. Então eu preciso da molécula da água para formar o açúcar, eu preciso da molécula da água para formar as seivas. E de onde vem essa água? A priori, da absorção pelas raízes. E um detalhe, Serrão. As vegetações, a mãe natureza, ela é tão esplêndida que quando nós estamos em uma região semiárida, por exemplo, as folhas são do tipo agulha. São folhas aciculifoliadas, justamente para que a planta mantenha uma reserva. Retenção de água. Retenção de água. E dificulta a evapotranspiração. Quando nós estamos em locais higrófilos, né, ou hidrófitos, o que é que acontece? As folhas são largas, as folhas são maiores, que é para facilitar. Então a floresta amazônica libera muita água, né? Já quando nós falamos, né, da região das matas de araucárias, por exemplo, ou da região semiárida da nossa caatinga, nós vamos perceber que as folhas são menores, são folhas do tipo agulha. Que coisa linda, né? Rodrigo, não pense que você tem livre das perguntas, não. Vai lhe apertar agora, viu, Rodrigo? Chegou a minha Nossa vez, hora. Chegou. Teve uma telespectadora nossa, Fernanda, né? Preciso do seu sobrenome, Fernanda, se você estiver assistindo esse programa. Manda um oi. Manda um oi aí pra gente poder saber o seu nome completo, tá? Perguntou o seguinte, ela tem dúvidas sobre as propriedades da água, né? Ela perguntou, por exemplo, qual a fórmula química da água, por que a água é essencial para a vida, quais são as propriedades físicas e químicas da água que o tornam única, né? Foram algumas perguntas que a Fernanda trouxe pra gente. Vamos lá, vamos trabalhar dentro dessas perguntas, né? A fórmula química da água é H2O, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A água tem propriedades químicas específicas. Nós aprendemos lá no ensino fundamental que a água é um solvente universal. A água, quimicamente, não é um solvente universal. A água é um separador de mistura, um separador de substâncias. Por quê? Eu posso considerar bioquimicamente a água como uma substância polar. Porque a água eu tenho H2O, então eu tenho uma polaridade positiva, um cátion, e tenho um ânion. Por reação química, todas as substâncias que também possuem essas mesmas características são atraídas pela água. E atraídas em um processo de separação. Aí entra a física. De que forma? O meu polo positivo vai atrair o seu polo negativo. O meu polo negativo vai atrair o seu polo positivo. Um exemplo.
a água realiza um processo chamado de hidrólise salina. Hidro, água, lise, quebra. A quebra da molécula do sal. O sal, cloreto de sódio, eu tenho estruturas positivas e estruturas negativas. A estrutura negativa do cloreto de sódio vai ser atraída pela positiva da água e, ao contrário, pela negativa da água. Então, o que vai ocorrer com a estrutura química do sal? Ele vai se separar. E isso ocorre dentro do nosso corpo. As substâncias elas são degradadas em meio aquoso para facilitar o processo de digestão. Porém, meu nobre, e porém, cara Fernanda, a gente não deve fazer o uso excessivo da água durante as alimentações. Por quê? Porque o excesso de ingestão de água atrapalha a absorção dos nutrientes pelo organismo. Porque ao invés de quebrar a molécula e absorver os nutrientes que eu preciso, eu formo uma lama. E aí meu organismo começa a não identificar as vitaminas e os minerais necessários que o meu corpo precisa. Então, a água ele é um agente que faz com que as substâncias sejam hidrolisadas, quebradas, para facilitar a absorção e para facilitar a sua penetração no meio intracelular. Na parte física, a gente tem aí o controle térmico, o processo de transpiração corpórea. O suor nada mais é do que água e sais. Qual é a finalidade do suor? Quando o meu corpo percebe uma temperatura acima do que o convencional, eu preciso criar estratégias, mecanismos biológicos para fazer com que essa temperatura se mantenha estável. Porque então eu vou entrar no processo de perda de água, de desidratação, e isso metabolicamente não é benéfico para qualquer organismo. E aí a gente entra no processo de sudorese. A temperatura está muito alta, a gente começa a produzir água e sais minerais, as glândulas sudoríparas começam a liberar suor, e esse suor ele passa do meio intracorpóreo para o extracorpóreo, e automaticamente a nossa temperatura ela vai amenizando. E aí as reações metabólicas ocorrem em temperaturas ideais. Eu não tenho uma temperatura muito alta, eu não tenho como quebrar, mesmo na presença da água, as proteínas, por exemplo. Então eu preciso de uma temperatura ideal. Aí entra a água. Tanto na quebra da temperatura, quanto na quebra da substância, quanto na quebra da molécula. Isso a gente chama de reações metabólicas e reações bioquímicas que a água nos fornece. E essa água também, Serrão, ela atua nas rochas, ela atua no solo. Nós temos o intemperismo químico. O intemperismo químico ele é provocado pela ação da água sobre as rochas, fazendo com que aquela rocha ela venha a ter uma perda de material, tá certo? Porque ela infiltra e quando ela sai, ela está carregando ali componentes daquela rocha, deixando aquela rocha mais fragilizada. É o intemperismo químico. Sem falar que a água também, ela carrega sedimentos, Um dos grandes vilões do processo erosivo pode ser a água, porque você tem a água manifestada dentro de uma perspectiva fluvial, pluvial, marítima, certo? Mas essa erosão, esse intemperismo, ele vai ser acentuado por conta das relações antrópicas. E aí, professor, o senhor me lembrou um fato muito importante, caro Serrão, até para incrementar a pergunta da nossa Fernanda. O intemperismo, ele causa esse desgaste na rocha, mas ele é importante no fator bioquímico, porque é através da rocha que a água absorve os minerais, e aí você entra no processo de mineralização da água, porque a água pura, o H2O, é uma água destilada, ela não tem importância alguma para o nosso metabolismo, porque ela não é rica em nutrientes, ela não é rica em potenciais químicos e bioquímicos que favoreçam o nosso corpo. Então, a água destilada é H2O pura, é aquela água que a gente usa em laboratório. Eu preciso de uma água mineralizada. Então, a água mineral é uma água mineralizada. E de onde vêm esses minerais? Das rochas. Exatamente. Fernanda, tenho certeza que você está aí cheio de informações, Todas as respostas foram dadas. Inclusive você que está nos assistindo, tiver uma pergunta sobre qualquer tema, pode enviar para os nossos canais, tanto para o YouTube, quanto para as redes sociais como o Instagram, o que for, que tenho certeza que os nossos professores irão responder. E aproveitando que a gente deu um pausa aqui, eu vou chamar um bloco que eu gosto muito, que é o bloco chamado Na Hora do Job. O job é para você que está na dúvida daquela profissão e vai ter acesso às informações básicas de profissionais que são, assim, muito sucesso
Acompanhe com a gente, vá. Não vou falar muito não, acompanhe. Venha. Na hora do job hoje está aqui no Wall Street. Onde você vai ter a oportunidade de conhecer um profissional espetacular. Considerado um dos maiores ícones do body pinch e de modificações corporais. Tenho certeza que você vai querer dar uma passadinha aqui e conhecer um pouco do trabalho desse gênio. Venha com a gente. E vamos bater um papo legal, vamos conhecer um pouco mais sobre essa profissão. Profissão essa que durante muito tempo era visto como algo que, poxa, não vai ter como ganhar dinheiro com isso. Eu sou vítima de todas as formas de preconceito. Mas não, vamos acalmar o coração. Você vai conhecer melhor a realidade. E logo de cara, Matheus, meu irmão, satisfação estar com você. É um prazer estar aqui, fazendo essa entrevista com você. Vamos começar a nossa brincadeira. E eu quero que você fale quem é Matheus. Comece se descrevendo. Quem é Matheusinho? Vamos lá. Eu acho que o Matheus é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa que gosta de aventuras, gosta de ser diferente, né? Eu acho que se modificar é algo que você escolhe e é uma forma de... é um estilo de vida, né? A modificação hoje é algo que você se permite, por exemplo. Hoje eu tenho várias tatuagens, piercings, assim como mulheres que querem ter silicone, que querem modificar o rosto, fazer um procedimento diferente. Eu acho que a modificação ela tá meio nesse caminho aí, né? Matheusinho, eu como historiador, sei exatamente que essa onda de pinça, essa onda de tatuagem não começou hoje. Né? Tribos, clãs, há milhares de anos atrás, já pintavam seus corpos, já colocavam adereços. Mas na sua vida, essa onda surgiu quando? Por quê? Conte um pouquinho sobre a sua história em relação à profissão. É engraçado que, tipo assim, eu desde criança eu sempre me identifiquei muito com outras pessoas que tinham tatuagens, perfurações, né, brincos, piercing, sempre foi algo que me chamou muito a atenção. E logo na escola ainda, né, minha primeira tatuagem eu tinha 15 anos, né, claro, minha mãe me levou, teve todo o apoio. Minha mãe sempre teve muitas tatuagens, meu pai também. E sempre teve ali, né, guardado aquele sentimento de, pô, quando eu crescer eu quero ter também, eu vou ficar cheio de tatuagens e tal. E na escola ainda veio a oportunidade de fazer uns piercings, né? Foi quando eu comecei a fazer algumas perfurações também, de maneira, vamos dizer assim, clandestina, né, da forma não tão correta. Mas foi daí que começou mesmo o start para, talvez isso seja algo que eu quero levar para frente, né? Eu ouço sempre, não sei se isso procede, que para você ser um bom tatuador, um bom modificador, né, corporal, precisa saber desenhar. É um pré-requisito ou a pessoa que deseja ser um profissional consegue aprender a desenhar, a Cara, modificar o eu corpo? digo que para você fazer qualquer coisa, basta treino, né? Dedicação e treino. Antigamente tinha realmente essa história de que você tem que ter o dom para tatuar, né? Você tem que ter o dom. E eu digo que eu acho que é mais treino, é mais uma questão de você querer mesmo estudar, buscar fontes boas referências de estudo, né? Principalmente na área de tatuagem, piercing, que é algo que não tem uma faculdade, né? Então o que eu indico? Eu indico que você busque boas referências, né? Hoje a gente tem workshops, congressos que dão todo o apoio para você começar nessa área. E você deixou uma brecha bacana aí para mim. Eu quero saber exatamente isso. Qual o caminho? Né? Meu aluno, minha aluna, meu telespectador está aqui assistindo a gente e quer saber como eu me torno tatuador, como eu me torno um pince, né? Qual o caminho, né, a trilhar? Eu acho que o primeiro ponto é você saber que não é um retorno imediato, né? Você não vai fazer o primeiro curso e você vai sair dali tatuador ganhando dinheiro. Não é assim que funciona, né? Primeiro que você vai ter um investimento que é um pouco alto, porque você precisa comprar maquinário, você precisa ter uma estrutura de estúdio, você precisa ter um ambiente adequado para isso, até porque tatuagem e piercing é um procedimento invasivo, né? É um procedimento que pode vir a gerar consequências. Então, buscar boas referências de cursos, de congressos, como eu falei, e estudar mesmo, botar a cabeça ali e falar, é isso que eu quero para mim, vou seguir e estudar. Eu acho que esse é o básico.
indicaria algum curso que você acha bacana pra minha galera aí? Pra começar, quero começar o curso básico. Cara, a gente tem em Salvador muitas pessoas que são qualificadas para isso, né? Quando a gente fala de tatuagem, muita gente pensa, porque lá fora as tatuagens são muito boas. Não, no Brasil a gente tem muitos bons tatuadores, né? Tanto tatuador como body piercers. Minhas referências que eu comecei no body piercing foram muito boas. Eu tenho o meu mestre, que eu digo que tipo assim, foi a pessoa que abriu a minha cabeça, fez um boom na minha cabeça sobre o que era esse mundo, que é Fredão, que é de Aracaju, né? Então assim, ele desmistificou muita coisa e mostrou que tipo assim, dá pra você viver disso, saca? Então, Fredão eu acho que é uma grande referência do piercing hoje pra quem quer começar. Aqui em Salvador a gente tem grandes tatuadores, não vou saber citar nomes agora, mas com certeza a gente tem grandes tatuadores nessa área, aqui mesmo. E na hora de escolher uma tatuagem, com certeza deve ter várias histórias aqui, né? Escolher um pince, né? Qual é geralmente o que determina uma pessoa a fazer uma tatuagem? É uma história, é uma questão religiosa, é o que exatamente? Então, a gente tem vários tipos, né? A gente tem pessoas que fazem homenagens, a gente tem pessoas que se identificam com imagens, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem as tatuagens muito por significado, eu tenho as minhas tatuagens por estética. E por gostar do trabalho de amigos. Por exemplo, eu tenho um amigo tatuador que faz old school. O que eu vou buscar dele? Eu vou querer que ele crie um desenho para mim, se eu me identificar, eu vou tatuar, né? Então tem vários tipos de formas da pessoa buscar uma tatuagem hoje em dia. Eu costumo dizer que ela estude muito bem o que ela quer fazer, né? Venha com a ideia bem montada. Não necessariamente o desenho pronto, porque aqui a gente cria, né? Mas que venha com uma ideia formada mais ou menos do que ela quer, para que a gente possa trabalhar e chegar a um consenso, né? Eu pergunto isso, Matheusinho, porque alguns anos atrás teve a tatuagem de Anitta, né? E essa tatuagem de Anitta foi assunto mundial, né? Já fez uma tatuagem nessa pegada da de Anitta? Não, nunca fiz tatuagem nessa pegada de Anitta. É algo bem comum de acontecer, na verdade. Existe, mas não é algo tão comum de acontecer, né? Na verdade, isso também é um pouco de mídia, né? Um pouco para poder gerar uma situação, assim, os clipes, Não é muito comum, não. Mas, Matheusinho, vem cá. Você está no seu estúdio, certo? Você falou de custo. O que é que eu preciso basicamente? Não precisa nem falar de valores, porque existem materiais de diversos valores. Mas eu quero montar um estúdio de tatuagem de pince. Quais são os principais instrumentos básicos para eu poder abrir, né, um estúdio? Pronto. Primeiro lugar é ter o seu espaço, né, regulamentado com tudo, né, CNPJ, regulamentação da Anvisa, todos os documentos necessários. Segundo, maquinário para tatuagem, né? Máquina, tinta, batoque, vaselina, materiais que são descartáveis, que aí entra luva, álcool, toda essa parte, né? Para o piercing você precisa ter uma sala de esterilização, que é onde você faz todo o procedimento de esterilização das joias, lavagem, montagem de kits, porque hoje o piercing ele é um procedimento cirúrgico, né? Então a gente precisa de algumas normas. E na sua sala de procedimento um ambiente clean, um ambiente que não tenha muita informação, né? Uma bancada que você possa trabalhar, você trabalhe somente com essa parte na bancada. E é isso, eu acho que basicamente de estrutura assim você precisa ter isso aí. Matheus, a gente vive uma sociedade, né? Nós vivemos uma sociedade onde a criticidade é muito grande, né? Às vezes uma palavra mal colocada, um gesto mal identificado, mal interpretado gera um problema danado. E a tatuagem sempre foi algo discutível, né? Eu me lembro como hoje eu muito jovem, eu via muito a questão da marginalização de quem usava maquiagem, ou maquiagem de quem fazia tatuagem, né? De quem colocava pince, né? O que é que você vê? Mudou um pouco a imagem, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de fazer tatuagem por causa de concurso, tem medo de fazer uma tatuagem e colocar o pince porque uma entrevista de emprego ele não vai ser aproveitado, não vai ser o escolhido. Ainda existe muito isso, você que vive diariamente esse contexto? Existe, né? Claro, e eu acho que ainda vai existir por um bom tempo. Mas já foi muito quebrado esse padrão, até porque hoje ter tatuagem não é
Não é tão simples, é um artigo de luxo, não é muito barato. Se você quer ter realmente um trabalho, uma arte que seja de qualidade, que dure uma vida inteira, você vai acabar tendo que investir um valor que não é tão baixo, né? Fora que, tipo, por exemplo, hoje você já vê que a polícia aceita pessoas com tatuagem, né? Antigamente, se você tivesse tatuagem, você não passava nem na prova. Hoje em dia você já vê que existem policiais tatuados e hoje você já pode entrar na polícia tatuada, né? Então, esse paradigma está sendo quebrado, né? A gente está passando por essa etapa. E é o que eu sempre digo, a tatuagem não diz quem nós somos, né? É muito legal quando a gente, por exemplo, eu que tenho muitas tatuagens, chego num lugar, algumas pessoas me olham meio atravessado e eu tenho a oportunidade de trocar 10 minutinhos de conversa e transformar todo aquele ambiente, mostrar para a pessoa que eu não sou aquele monstro, talvez, que ela esteja vendo. Entende? Eu falo isso porque durante minha adolescência toda eu tive vontade de fazer tatuagem, na minha vida adulta também, mas como eu sou professor de origem, né, existia de fato essa ideia de não poder fazer a tatuagem, que alguma instituição não vai te contratar, e só com os 36 anos que eu vim fazer a minha primeira tatu, né? E hoje eu tenho vontade de fazer outras tatuagens também, vou fazer, com certeza, estou tendo as ideias, né, para poder fazer algo que seja duradouro, não é aquela ideia mesmo que quando você começa a fazer, parece que dá vontade de fazer mais e mais e mais, porque é algo que nos dá prazer, é algo que a gente se olha e se acha bonito bastante. A gente olha, a gente tem uma tatuagem nova, a gente começa a pensar, pô, mas se eu tivesse outro em tal lugar ia ficar mais legal, então a gente tem esse pensamento de querer mais. E os significados, né? No meu caso foi meu sobrenome. E aí na época, você é narcisista, botou seu sobrenome e tal, mas tem um significado pra mim que não é o narcisismo, né? Não, com certeza, eu tenho meu sobrenome na barriga, de um lado ao outro. Aí, tá vendo? Mas, Mateuzinho, a minha equipe aqui tá aqui toda aqui reunida, todo mundo aqui te admirando. Você é lindo, tá? Obrigado. Você é lindo, é lindo. Aí vai me deixar com vergonha. É lindo. E eu queria saber da minha equipe aqui, eu vou abrir mesmo. Alguma da equipe quer fazer alguma pergunta pra ele, pra Matheus, alguma coisa? Você, Ariel, que gosta desse ambiente, diz aí. Então, isso é muito engraçado porque minha família, por parte de mãe, é militar, né? Meu bisavô foi o primeiro prefeito de Mata de São João, era coronel do exército. Então, assim, era na rédea, sempre foi assim, sempre foi tudo muito fechado. Pelo fato de minha mãe já ter tatuagens, eu consegui driblar um pouco, né? A primeira tatuagem que eu fiz foi em homenagem à minha mãe e minha avó, coloquei o nome delas. Aí a segunda tatuagem, meu pai ficou com ciúmes, eu coloquei a data de nascimento de meu pai e minha mãe. E aí eu falei, pô, vou fazer uma tatuagem pra mim. Saí de casa 8 horas da manhã, cheguei 8 horas da noite com a perna fechada de tatu. Meu avô e minha avó, quando viram, primeiro foi um choque. Pensaram assim, meu Deus, e agora? Não tem mais volta, né? E aí, eu fui fazendo várias tatuagens. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha praticamente já um braço fechado, né? Então, eles nunca reclamaram, mas também não era uma coisa... Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Eles sempre olhavam a nova, ficavam assim meio chateados, mas era tudo ok. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a ganhar dinheiro, que eles viram que realmente, pô... não tá sendo em vão, saca? Tipo, ele tá tendo essas tatuagens, mas em troca ele tá conseguindo o dinheirinho dele, ele tá conseguindo trabalhar e tal. Eu acho que foi aí que mudou mesmo. E... mais alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos lá, eu tenho 2 tatuagens que foram pra mim as piores mesmo. Eu tenho piercer, que é a minha profissão, escrita aqui, embaixo da barba. Foi tenso, pra mim foi a pior de todas. E a da barriga também doeu muito. A da barriga foi pesado também. Mas acho que essa daqui foi a pior até agora. Batia no queixo aqui, a gente escutava tac, 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 tac. Chegou a hora do merchandising, Mateuzinho. Convide a galera aí pra conhecer seu estúdio, dê o nome do seu estúdio, o endereço, o Instagram, né? É hora de você fazer o din-din entrar. Então, pra você que tá aí querendo uma tatuagem, um piercing novo, que pensa em mudar essa autoestima, fazer algo diferente, né? Mudar um pouquinho. Maluca Tatu e Peris Piercing, Wall Street paralela, tá bom? Só chegar, entrar em contato. O Instagram, @peris.piercer ou @malucatatu. Lá vocês vão encontrar umas tatuagens também. E eu acho que é isso.
Matheusinho, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Vê-lo assim, homem formado, É, né? exatamente. Sucesso na profissão. Muito bom te ver novamente. E tamo junto. Pra quem não sabe, tá, gente? O Matheusinho foi meu aluno no ensino fundamental e médio. E hoje foi um reencontro, então, muito feliz, Show de velho. bola. Sucesso. Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio chamado A Hora do Job. Venha com a gente. Fala pessoal, professor Cauã Wilt de Matemática. Vou deixar para vocês hoje uma dica sobre funções trigonométricas, que é um assunto bastante recorrente nos vestibulares. Olha só, se você tiver o gráfico de uma função trigonométrica, para você saber se essa função ela é do tipo seno ou cosseno, você pode observar aonde está o ponto de partida desse gráfico. Se o ponto de partida estiver no eixo central, que pode coincidir com o eixo x ou não, essa função será do tipo seno. Agora, se o ponto de partida estiver em uma das extremidades, pode ser no valor máximo, como nesse caso, mas poderia também ser no valor mínimo, aí essa função vai ser do tipo cosseno. Valeu? Voltamos, hein? E aí, gostou da Hora do Job? Tirou todas as dúvidas? Tá ainda com toda a certeza que vai cursar aquilo, que vai seguir essa profissão? Tenho certeza que agora sim. Mas vamos lá, vamos voltar aqui com os nossos convidados. Vamos para o segundo bloco de perguntas, tá? Tem aqui um internauta, Lu, vou começar com o Lu de novo, que fez algumas perguntas falando sobre recursos hídricos, tá? Ele ficou curioso, ele não deixou o nome, disse que era anônimo, não sei por que deixou anônimo, mas sobre recursos hídricos. Por exemplo, ele trouxe algumas perguntas. Quais são as principais fontes de água doce? Rios, lagos, aquíferos e glaciares? Outra pergunta que ele trouxe, né? Como são distribuídos os recursos hídricos no mundo? Né? E quais países têm maior acesso à água potável, né? Ele pediu para trazer esse papo aí com a gente, Lu. Olá, anônimo. Veja só, gente. Nós sabemos que a distribuição das águas, ela é irregular, tá? Ela é um recurso que ele é mal distribuído. Olha a questão do Oriente Médio, olha a questão do Nordeste, né, brasileiro. Nós estamos no país que tem talvez o maior conjunto de água doce do planeta. Nós estamos em um país que tem cerca de 12 grandes bacias, bacias principais, bacias secundárias. E o nosso Nordeste, a região do Sertão, a região da Caatinga, ela não tem acesso a esse recurso de uma forma tão fácil. Eu estava, inclusive, Serrão, no final de novembro, né, no Sertão, né, Cisaleiro, uma cidadezinha chamada São Domingos. E o pessoal de lá, né, falando comigo que estão vivendo nos períodos mais secos, uma das mais longas estiagens. Aí o que acontece? Nós temos os rios que são chamados efêmeros. Esses rios efêmeros, eles não vêm há algum tempo. Por que são rios efêmeros? São aqueles rios que só existem no período da chuva. A maior parte dos rios de lá são os rios temporários. E esses rios temporários, gente, já estão secos há algum tempo, né? Porém, nós temos os rios permanentes aqui no Brasil. Nós temos grandes rios aqui na Bahia. A exemplo do Rio Paraguaçu, o maior rio baiano, que nasce na Chapada Diamantina, e toda vez que você passa ali, ó, em Cachoeira, São Félix, você ainda consegue vislumbrar aquele grande recurso. Verdade. Nós temos o Rio Amazonas, né? O Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em extensão e em volume de água. Um rio que é internacional, tá? Tanto que alguns alunos, às vezes, se atrapalham, né, na questão do Rio Amazonas. Porque o Rio Amazonas, Rodrigo, é o maior rio do mundo. Porém, nem o maior rio brasileiro é o Rio São Francisco. Sim, entendeu? Boa. A maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica, certo? Que é uma bacia, inclusive, que pode ser muito utilizada para a produção energética. Aí o aluno vai pensar em casa, opa, eu estou olhando aqui que o Rio Amazonas é um rio de planície. O Rio Amazonas é um rio de planície, mas a bacia amazônica não. Né? A bacia amazônica recebe água de onde? Água do Planalto das Guianas, água do Planalto brasileiro. E é sobre toda essa descida que nós temos a construção das usinas hidrelétricas. Então, amarrando um pouco a resposta
anônimo, nós temos 97,5% de toda a água nos mares e nos oceanos. Tá? Os 2,5% que restam de águas continentais, elas, ou água doce, elas estão nas calotas polares, né, nas geleiras, elas estão nas chamadas neves eternas, porque nós sabemos que quanto maior a altitude, menor a temperatura, e o topo de algumas montanhas são cobertas por neve. Além disso, nós temos quase 30% de águas subterrâneas, né? Aquíferos, lençóis freáticos. Temos os rios, né? Esses lagos, essas lagoas, essas águas superficiais, elas representam menos de 1% de toda a água doce. Tá certo, Anônimo? Qual foi a outra pergunta? Ele fechou com a outra pergunta. Deixa eu lembrar aquilo. Outra pergunta foi sobre... Foi a última pergunta que ele fez. Quais países têm mais acesso à água potável? Pronto. Quais países têm mais acesso à água potável? Vamos lá. Esses países têm que ser países continentais. Tem que ser grandes países. É isso? Então você tem aí o Brasil. Aí você tem a Rússia também, né, com uma dinâmica hidrográfica enorme. Você tem o Canadá com seus lagos, né, porém, boa parte dessas águas do Canadá, elas ficam congeladas durante uma parte do ano. Tem a China e os Estados Unidos. São os 5 grandes países em termos de volume hídrico. Eu tenho, Rodrigão, uma aluna que ela quer cursar medicina, certo? Ela pediu para não falar o nome dela, né? Porque ela quer esconder que quer fazer medicina, aquele negócio todo de, né, não ficar aquela Concorrência, né? E concorrência, tem ela todo tá certa. um monte de coisa envolvida. E ela pediu, pergunte ao professor Rodrigo o seguinte: qual é o papel da água na síntese proteica? Foi uma das perguntas dela. A segunda pergunta: como a água influencia a estrutura e a função das membranas celulares? E a terceira pergunta: qual a importância da água na mitose e meiose? Vamos por parte, tudo bem? Pronto. Primeira pergunta foi a importância Da água na síntese proteica. Pronto, vamos entender. Para falar de água na síntese proteica, eu preciso entender o que é proteína, né? Proteína é uma substância orgânica formada por uma sequência de aminoácidos. Através de ligações peptídicas, né, polipeptídicas, esses aminoácidos se unem e formam uma cadeia. E essa cadeia é o que a gente vai chamar de proteína. A síntese proteica é o processo de formação da proteína. Porém, para que essas proteínas sejam formadas, ela precisa de substâncias que estejam inseridas em um meio aquoso, na água. Por quê? Porque como a água é uma substância orgânica, uma das principais características da proteína é ser quebrada na presença da água. Desculpa. A proteína ela vai realizar um mecanismo bioquímico de hidrólise. Então a água vai reagir com as ligações peptídicas e soltar os aminoácidos. À medida que eu solto os aminoácidos, eu desformo a cadeia proteica. Aí agora a minha célula vai absorver aqueles aminoácidos que são divididos em essenciais e não essenciais e que nós precisamos diariamente. Então, se eu não tenho água, eu não tenho a capacidade de construção da molécula de proteína e também não tenho a capacidade de degradação da molécula de proteína. Porque todas as reações químicas e bioquímicas ligadas a aminoácidos, ligações peptídicas e proteínas ocorrem na água. Então, a água é um agente facilitador. Certo? A síntese proteica ela vai ocorrer quando eu tenho um ribossomo, eu tenho um RNA mensageiro, ele traz os códons com as informações. Esses códons eles passam no centro do ribossomo, ele é lido e interpretado e aí eu formo um aminoácido. Aí eu tenho um RNA chamado de RNA transportador que vai pegar todo esse complexo de aminoácidos e vai deslocar para a região de necessidade. Mas isso só ocorre na presença da água. E quando essas proteínas chegam, um exemplo, dentro de uma estrutura muscular, elas precisam ser quebradas. Vão ser quebradas por quem? Pela água. É tanto que nós temos aí, né,
alguns suplementos que são hidrolisáveis, né? Você tem aí as proteínas que são mais fáceis para ser degradadas. A gente tem as substâncias que são de fáceis degradação na água e as mais complexas, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. A proteína é uma estrutura hidrossolúvel, ela reage muito bem com a água, tá certo? Tanto na formação quanto na sua desintegração. A segunda pergunta? A segunda pergunta foi, Rodrigão, como a água influencia a estrutura e função das membranas celulares? Pronto, perfeito. A membrana celular ela é uma estrutura chamada de lipoproteica. Então eu tenho proteína e tenho lipídio. Lipídio não tem afinidade com água. Se a gente voltar um pouquinho aqui o início da minha fala, eu falei o quê? A água ela é composta por duas estruturas, os cátions e os ânions, tá certo? As partes que são consideradas, a água é uma estrutura polar, então as partes positivas e as partes negativas. O lipídio só tem uma estrutura. Então vamos citar que ele seja positivo, toda a estrutura lipídica vai para o lado negativo da água. Não tem separação. Já a proteína não. A proteína você tem uma afinidade nos aminoácidos. Então a membrana plasmática ela é uma membrana lipoproteica, que tem uma bicamada fosfolipídica e lipoproteica. Tá? O que é uma bicamada fosfolipídica? A membrana plasmática ela é mais ou menos assim. Ela tem duas estruturas. Aqui no centro a gente tem a região que tem afinidade com água e nas extremidades, que são as regiões lipídicas, não tem afinidade com água. Por quê? Se toda substância, me perdoe, se toda substância que for rica em água se aproximar da membrana, ela vai se desintegrar. Então não é bacana, porque aí eu mato a célula, né? Eu gero um mecanismo chamado de apoptose e aí todos os fluidos celulares morrem. Então eu tenho uma estrutura lipídica para fazer justamente essa seletividade. A membrana plasmática ela é semi-permeável. Ela tem uma seletividade. Então eu tenho uma parte que reage muito bem com a água e tem uma parte que não reage muito bem com a água, reage mais com o lipídio. Então a água é justamente o agente facilitador de todas essas reações. Se eu tiro a água do meio celular, eu mato a célula por um processo de desidratação. Quando a gente sente sede, as nossas células já estão em processo de morte absurdamente há muito e muito tempo por desidratação. Nosso corpo não foi projetado para sentir sede. Quando o meu corpo pede água é porque minha célula está dizendo assim, ó, ou eu recebo água ou morrerei nesse instante. Então eu não posso deixar o meu corpo sentir sede. Eu não posso deixar o meu corpo sentir fome. Então a água ela vem justamente dando essa importância. E essa água vai entrar como? Através da membrana. A água entra na estrutura muscular através da membrana. A gente está falando de uma célula. A célula, a membrana plasmática é a porta de entrada. Então tudo que entra e que sai da célula tem que passar pela membrana. Só que ela tem uma seletividade. O que for rico em água tem um caminho diferenciado. O que não for rico em água vai por outro caminho mais complexo. E aí ela só seleciona aquilo que ela tem interesse. Bacana? Que massa, que massa. Lembra da terceira, Rodrigo? Não lembro mais não. Não lembra mais não, né? Vamos nessa. A terceira qual a importância da água na mitose e meiose? Pronto, vamos lá. Vamos entender o que é a mitose e o que é a meiose, né? A gente tem um processo chamado de divisão celular. Divisão celular é o processo no qual as células se dividem. Mitose é um processo regenerativo, a cicatrização da nossa pele, certo? Sim. A pele é uma estrutura rica em queratina, a gente tem a melanina, então são proteínas. E essas proteínas precisam de água. Pele hidratada, uma pele vistosa, bonita. Então, quando essa pele ela sofre algum impacto mecânico, que a gente chama de ferida, hematoma, essas células se rompem, morrem. Eu preciso fazer com que aquelas células lesionadas sejam repostas para reintegrar aquele tecido que foi degradado. E isso vai ocorrer através de um processo de divisão celular mitótica. É um processo regenerativo. A mitose, ela funciona nas células de regeneração. Já a meiose é um processo de formação de gameta. Então, é um processo germinativo. Ou seja, a função da meiose é formar os gametas masculinos
os espermatozoides, e os gametas femininos, os óvulos. E para isso eu preciso da água. Por quê? Se a pele tem uma grande quantidade de substâncias proteicas, então eu preciso de água para fazer com que essas proteínas sejam degradadas e absorvidas pela atividade metabólica. E no processo de formação dos espermatozoides e dos óvulos também. Por quê? Porque os fluidos espermáticos ocorrem no meio aquoso e do óvulo também. O óvulo é uma estrutura mais lipídica, né? O espermatozoide ele tem uma concentração maior de água e de proteína, o óvulo mais lipídica. Mas eu preciso de água para o seu processo de formação. Então a meiose, na formação dos gametas, precisa de água para manter a morfologia e para manter a fisiologia do espermatozoide quanto do óvulo. E na mitose, para manter as reações químicas de cicatrização do processo mitótico, né, na formação das suas proteínas que compõem a pele. Gente, estou aqui encantado. Se deixar, vou deixar os dois aqui falando até amanhã sem parar mais. Mas aproveitando que a gente deu uma pausa e as perguntas foram respondidas, eu vou chamar agora algo que eu também sou apaixonado por esse quadro, que é o Na Estrada. Na Estrada, se você não conhece, nós visitamos pontos turísticos, históricos e contamos um pouco da história daquela região, entrevistamos pessoas, comerciantes, curiosidades, tá? Então acompanhe com a gente o Na Estrada. Tô precisando viajar, tô precisando ir pra outro lugar. Alguma coisa diferente do que eu já sei, ok? Andar aí até ok. Mudança radical, Saddam Hussein, Felipe Dilon ou Felipe Plain. O Na Estrada de hoje se encontra aqui, na Feira de São Joaquim, que fica localizada na Cidade Baixa, aqui na região de Água de Meninos. Feira essa que é considerada uma das maiores e tradicionais feiras de rua da América Latina. Na Feira de São Joaquim, você vai encontrar literalmente tudo que você possa imaginar, de produtos básicos para alimentação, como frutas, verduras, como também produtos para as religiões de matrizes africanas. Venha comigo. Estou aqui com o seu Marivaldo, tem mais de 40 anos, que é uma figura aqui muito importante na Feira de São Joaquim. Seu Marivaldo, o que é que fez o senhor colocar sua vendinha há 40 anos atrás aqui na feira, seu Marivaldo? Muito boa tarde para todos, né? O que veio eu há 46 anos atrás, eu vim menino, meu pai, a família toda lá de interior, todo mundo sabe, no Cairu, eu nasci lá no Galeão, todo mundo sabe onde é. E nós todos viemos na década de 70, a gente chega aqui em 79 para 80, então de lá para cá a gente foi se desenvolvendo, trabalhava com meu pai, esses anos todos aí trabalhei. Chegou um tempo eu tinha que fazer minha caminhada solo. Aí comprei essas bancas, meu pai teve que sair da feira por questão de saúde também. E aí nós fomos em frente aí, aprendendo muitas coisas da feira desde aquele tempo, como estava conversando com você antes aí, concorrência da feira. Antigamente você ia no mercado, no bairro, não tinha concorrência, só tinha a feira assim, achava de tudo. E hoje em dia vai no bairro, cada esquina tem um mercado, a concorrência aumentou, então isso diminui o movimento da feira. Hoje a feira traz mais através da cultura, que a feira hoje é um patrimônio cultural de Salvador, entendeu? E aí muita gente se atrai para vir conhecer esse patrimônio imenso que é São Joaquim. E graças a Deus tem mais de 7 mil famílias aqui dentro de São Joaquim e todos levam seus alimentos para casa. Apesar, seu Marivaldo, o senhor ter dito que o movimento diminuiu, mas o movimento aqui, segundo estatística, são mais de 30 mil pessoas diárias, dando um rolê pela feira, fazendo tudo que a gente possa imaginar. Mas o que é que essa galera que nunca veio na feira vai encontrar nesse centro cultural da Bahia? Rapaz, quem nunca veio na feira tem que fazer isso você vir conhecer, porque aqui na Feira de São Joaquim é o local onde você encontra de tudo que você imagina. Pode imaginar de tudo, imagina, entendeu? Tanto de carne, de animais vivos, de tudo mesmo. Qualquer coisa que procurar, não, vai em São Joaquim que você deve encontrar, que acha mesmo, entendeu? A alimentação, é tudo mesmo, entendeu? É um local que tem a diversidade aqui em São Joaquim. Uma pessoa vende uma coisa aqui, outra vende as mesmas ali, não gostou dessa aqui, vai em outro local, vai em outra banca.
e todo mundo vende e todo mundo leva seu dinheiro para casa. E sobre o movimento que é mais de 30 mil diariamente, entendeu? Porque atrás, São Joaquim atrás, não só aqui os baianos, como até gente de outros países tem essa curiosidade de ver o que é que tem na feira. É que nem a pessoa diz assim, pô, o que é que tem no Balé da Cara? Já lá ver que vem essas coisas boas. Eu costumo brincar, São Marivaldo, que a Feira de São Joaquim é um resumo da nossa cultura, correto? Correto, é um resumo. Aqui então, só quem tem, assim, coisa de candomblé, entendeu? Tem coisas, animais vivos tem ali, você quer ver peixe tem ali. Um feijão. Feijão, camarão seco, você quer comer um feijão 4 horas da manhã, sai de um reggae 4 horas da manhã, vou em São Joaquim que eu encontro 4 horas da manhã, já tem restaurante aberto para comer, entendeu? Isso aqui é... Diz que rola um samba aqui de domingo, né? E muito bom, samba muito, não só não, rola uns 3 samba, muito bom. E hoje para você ficar à vontade, tomar sua cerveja, tá ali a Nopi ali, de frente ao mar, um lugar seguro para todo mundo, é diferenciado aí de muitos lugares que veja aí, só tá num bar, daqui a pouco tem assalto, tem aquilo, ali não, você vem, come seu feijão, fica à vontade, bate seu papo, fica tranquilo, é segurança imensa. Senhor Marivaldo, pra gente concluir, dê um recado aí pra galera que tá nos assistindo, mas convide a galera pra conhecer a feira. E vocês que não conhecem, faça esforço, você venha pra Feira São Joaquim. Feira São Joaquim tá de braços abertos para vocês. Tô aqui na Feira de São Joaquim, encontrei uma figura maravilhosa, o senhor Mário, que é o cara das folhas aqui na Feira de São Joaquim. Senhor Mário, me conte aí, tem folha exatamente para quê? Mas aqui tem muitas folhas, folha para banho, folha para chá, muitas folhas boas mesmo, viu? Até para o axé. Tem pessoas que procuram muito e essas folhas que eu vendo aqui, ela é muito famosa. Apesar de tudo, eu sou bastante conhecido. Eu tenho folha para banho de descarrego, eu tenho folha para banho de amaci, eu tenho folha para dores, eu tenho folha de erva cidreira, melícia, erva doce, capim santo. Variedade de folha, muitas folhas boas mesmo. Para dores no estômago, dores nos rins, quebra-pedra, canela de velho, eu tenho um monte de folha mesmo, uma maravilha. Seu Mário, nesses 40 anos de feira, muita coisa mudou. Entre eles, passou um processo de reforma aqui, de revitalização. Isso melhorou, piorou o movimento? De que maneira você enxergou essa mudança de estrutura e essa nova reforma que se inicia também? Olha, essa reforma, estão fazendo uma reforma agora na parte de carnes e vísceras daquele lado. Essa feira que eu estou aqui agora é a feira nova, que já passou por uma reforma. Que inclusive eu e mais essas pessoas que estão aqui já foram lá para o outro lado, assim no setor ali da Ferryboat. Mas devido aos 4 ou 5 anos, eles reformularam tudo e viemos todos nós para o mesmo lugar aqui. E essas pessoas agora que estão fazendo a reforma aí, estão lá para estar reformulando aí para que eles voltem de novo. Agora a feira vai ficar uma coisa linda, né? Então isso é uma coisa boa, né? Muito bom. Traz muita gente, porque a Feira de São Joaquim, as pessoas não olhavam muito bem para ela, não. Eu vou para lá com aquela sujeira, só tem ladrão, aquele negócio todo, e agora não. Vem muita gente, muitos turistas, e essa feira aqui é um axé maravilhoso, todo mundo vem comprar, vem beber, vem curtir, tem samba, é uma maravilha. Eu costumo brincar que a Feira de São Joaquim é um resumo da cultura da Bahia, porque aqui nós encontramos de tudo e de todos. De tudo e de todos, Só tá faltando agora eles tombar o patrimônio cultural para que tudo venha a dar certo para todos nós. O que é que a galera que tá lá nos assistindo vai encontrar aqui na feira? Olha, podem vir para aqui que vocês vão encontrar bastante variedade de muitas coisas boas. Comidas, iguarias, folhas para vocês tomarem chá, banho. Aqui você vai encontrar de tudo. E seja bem-vindo, que aqui é um local maravilhoso para todos. Inclusive é encontro de religiões, né? É encontro de religiões. Olha, rapaz, se eu lhe disser uma coisa, você talvez não acredite. Aqui é encontro de religiões, como você falou.
tem gente que compra erva para levar para a igreja, outros compram erva para o candomblé, outros... fazer uma mistura total aqui, viu? Essa é a cultura da nossa Bahia. A cultura da nossa Bahia. Com certeza, meu irmão. Seu Mário, meu velho, que simpatia. Tô joia aqui, meu. Então acabou. Como é o seu nome, meu pai? Meu nome é Wesley. Tô com o Wesley aqui. O Wesley, ele é um dos colaboradores do Bar e Restaurante São Jorge. Um dos mais tradicionais que tem aqui na Feira de São Joaquim. Eu quero comer um feijão. Eu encontro aqui? Pode vir no Bar São Jorge, a melhor feijoada que tem. A melhor feijoada da região é nossa. Pode vir que você vai encontrar. Mas eu não gosto de feijoada. Eu encontro mais o quê? Eu te ofereço moqueca, carne do sol com batata frita, escondidinho, tudo. Tem o demais, rabada, tudo, sarapatel, tem tudo na casa. E o que é mais importante, muita alegria, né? Muita alegria tem que ter o tempo todo. O baiano tem que ter alegria. Se não tiver alegria, não é o baiano. Então você mete o naipe, não sabe? É o naipe eu tô fora. Já foi, meu velho. Na estrada de hoje deu um rolê bacana aqui na Feira de São Joaquim. Com certeza foi enriquecedor. E você que não conhece, venha conhecer. Poxa, depois dessa linda reportagem, eu vou terminar agora, sabe o quê? As minhas compras que eu comecei, viu? Tô indo. Galera, professor Terênio Oliveira aqui, disciplina física, para deixar mais uma dica para vocês importante. As questões de vestibular vão falar sobre um fenômeno chamado de ressonância. E fenômeno de ressonância é muito importante que a gente explique o que é ele. A ressonância ocorre quando objetos que são mais rígidos passam a vibrar na mesma frequência de uma determinada onda emitida. Esse fenômeno ocorre, por exemplo, nos micro-ondas, porque faz com que a carne dos alimentos, os alimentos sejam aquecidos. Por exemplo, você consegue fazer pipoca de micro-ondas, fazer o arroz de micro-ondas e outros alimentos. Assim como essa ressonância ocorre também para a gente definir profundidade de alguns objetos. Por exemplo, quando você vai passar por um túnel, por exemplo, a gente consegue perceber a profundidade de um túnel pela sua ressonância. Esse fenômeno de ressonância tem dois efeitos muito importantes. O efeito de você não pode, em regiões que são muito vazias, como grutas, emitir determinadas ondas, porque essas grutas podem ruir, podem rachar. Assim como também você não pode marchar em determinadas pontes, porque marchar em pontes pode gerar a quebra da ponte, e essa quebra da ponte ocorre pela ressonância. Você já deve ter ouvido falar da ponte Tacumanelas, por exemplo, né? Que o vento acaba quebrando a ponte pelo fenômeno de ressonância. Você ouve por ressonância e tem muita coisa que envolve ressonância. Então, toda vez que o vestibular falar de uma onda emitida em uma região mais rígida e essa região começar a vibrar, isso é ressonância. Valeu, galera! Voltamos, hein? Tenho certeza que vocês adoraram Na Estrada. E com certeza gostaram ainda mais do meu ilustre professor, professora, que deu uma dica aí bacana na aula extra. Vamos voltar para o estúdio, vamos bater um papo bacana sobre água. Estou aqui com Luciano Moreno, professor de Geografia, estou aqui com o professor Rodrigo Emílio, professor de Biologia, dois colegas, irmãos de trabalho aqui, que com certeza vai trazer muita informação bacana. E Lu, vou começar com você de novo, Lu. Venha. Um aluno nosso chamado Caio quer tirar algumas dúvidas sobre água com você, Lu. Caio, ele traz os seguintes questionamentos. Ele gosta muito da parte da geografia ligado a impactos humanos. Tá? Ele quis e perguntou assim, por exemplo, como a atividade humana afeta a qualidade da água? Ótima pergunta. Boa pergunta, né? Como a atividade humana afeta a qualidade da água? Segundo, quais são as consequências da poluição da água, né? E como podemos conservar e gerenciar os recursos hídricos? Então nós temos aí 3 perguntas. A primeira é, como a atividade humana afeta a qualidade da água, Lu? Vamos lá, Caio. Que honra, né? Ser questionado por você aqui nesse programa maravilhoso. Veja só, todas as relações, todas as atividades econômicas desenvolvidas pelo homem, ou diretamente ou indiretamente, vai ter a perspectiva da água. Se nós observarmos, tudo que está em nossa volta, em um determinado momento, passou pelo uso deste recurso. Vamos pegar a atividade agrícola, a agropecuária, que é o setor econômico, tá certo? Que mais utiliza a água dentro do seu processo produtivo. Você já parou a pensar que para nós termos 1 quilo de carne no mercado,
Sim. A perspectiva é que nós tenhamos um uso de quase 15 mil litros de água. Boa, Lu. Boa. É o que a gente chama de água Boa. virtual. Água, exatamente, Isso, a boa. água virtual. Boa. Olha só essa jogada, cara. Desde os anos 60, que as grandes potências econômicas, os países imperialistas, eles estimularam, né, a atividade agrícola nos países subdesenvolvidos, no terceiro mundo, hoje os países do sul. Sim. Né? De alguma forma, eles preservaram essa água dele. A água virtual, esses 15 mil litros de água para produzir 1 quilo, não é que o boi bebeu 15 mil litros de água, mas aquela água utilizada na pastagem, para poder irrigar a pastagem, entendi agora, para poder limpar o curral, Entendi. certo? Para poder produzir os insumos da ração, a cevada, o trigo, a soja que vai naquela ração. Então, tudo isso diz respeito à água virtual. Na atividade fabril, você tem água na atividade fabril. Você tem água nas fábricas. Você tem água para refrigerar os grandes shopping centers. Então, toda essa água que de alguma forma, né, nós estamos utilizando e nós não estamos vendo, é chamada de água invisível ou água virtual. Tá? Estamos fazendo um uso cada vez mais agressivo dessa água. A agricultura, a pecuária, ela vem dando saltos, né, de produção, saltos de produtividade constantemente. E o nosso país é um dos grandes responsáveis por essa produção de alimentos. O que acontece muitas vezes é que para nós termos essa produção, nós vamos desmatar. Né? Para nós termos essa produção, nós não vamos cuidar de outros elementos da natureza. Se a gente pega a região dos Pampas, por exemplo, a região dos Pampas vem sofrendo com a arenização, que muitos, professor, acham que é deserto, mas não é. É o avanço da areia sobre aquele solo. Já na região da nossa Caatinga, no nosso clima semiárido, nós já temos uma desertificação. Inclusive o INPE já declarou isso, né? O Brasil está com áreas desérticas, sim. Tá? Por quê? Porque nós utilizamos o recurso água de maneira indevida, nós desmatamos e quando a gente desmata, nós alteramos esse ciclo hidrológico de alguma forma. Então, tudo isso tem que ser repensado. Tá? A segunda pergunta de Caio foi sobre... Deixa eu pescar aqui. Pesca. Quais são as consequências da poluição da água? Pronto. Caio, pense na produção de alimentos. Tá certo? A água contaminada utilizada no processo de irrigação. Pense na biodiversidade marinha. Pense na biodiversidade fluvial, certo? Você terá um ambiente totalmente agressivo a essas espécies, reduzindo, promovendo a mortalidade dessas espécies. Além disso, ela vai trazer um grande déficit à questão sanitária, certo? É preciso que nós façamos uma reformulação do nosso processo de tratamento de águas. Ainda existem muitas cidades que não têm uma unidade de tratamento de água sequer. Ainda existem milhares de pessoas que não têm acesso ao esgoto, à água potável. Tá? Imagine pessoas que chegam à minha idade, certo? Que nunca tiveram a satisfação de tomar um banho de chuveiro, de lavar a mão, certo? De usar um vaso sanitário, porque isso não existe. Pense nas áreas de favelas, né, das marés, pense na área das favelas das palafitas, como aquele ambiente é um ambiente agressivo, é um verdadeiro vetor de doenças. Exatamente, professor, não o cortando, mas a gente tem um fator muito importante. A água também ela nos traz agentes patogênicos, né, causadores Exatamente. de doenças. Na água eu tenho a leptospirose, que é uma doença provocada por uma bactéria contida na urina do rato. A gente tem alguns protozoários, a giardia, a ameba. Nas regiões de baixo potencial sanitário, as regiões mais periféricas e mais carentes do nosso país, a gente tem uma incidência maior dessa doença, porque a gente não tem água potável.
tratamento de água é muito caro, né? A gente tem as estações de tratamento de água, mas é muito caro para se manter. Em algumas regiões essa água não chega. Como é que aquele cidadão tem uma água de qualidade? Aí você tem as verminoses, as protozoas, aí você tem as doenças provocadas por bactéria, aí você tem as inundações das águas das chuvas, o esgoto correndo a céu aberto. Então a questão sanitária também é muito importante nesse contexto, porque uma água tratada e canalizada, ela traz um resultado na saúde dos organismos absurdamente do ser humano. E aí me vem um fator importante. Se não me falhe a memória, eu acho que nós somos o único país que usamos água de primeira qualidade. Inclusive com flúor, né? Com flúor. A nossa água é uma água florada. Se não me falha a memória também, ali foi no início, final meado da década de 80, 90, nós tínhamos uma grande intensidade na população com cárie. Sim. E o acesso odontológico era muito mais difícil. Para ir ao dentista, tinha que ter um pouco mais de recurso. Se a gente olhar a década de 90, quem tinha aparelho era filho de petroleiro, porque era caro. Hoje já se popularizou, graças a Deus. Lá, o índice de cárie na população era muito alto, muito elevado. E aí, houve uma normativa do governo para adicionar, no final do tratamento da água, flúor a essa água, para que essa água chegasse nas regiões e esse flúor combatesse a proliferação de cárie na população. Quer ver uma coisa, professor? O senhor falou da verminose. Sim. Certo? E nas áreas rurais, principalmente, o que a gente acontecia? Não existia saneamento básico, não existia rede de esgoto. Então a pessoa tinha sua fossa séptica e ao lado tinha um poço. Resultado: infiltração, ramificações, galerias. Em pouco tempo a água do poço estava contaminada, Serrão. E a gente não precisa ir longe não, viu? Se a gente analisar algumas estruturas urbanísticas de Salvador, de região metropolitana, a gente ainda encontra. Sim. A tubulação de água, em menos de 1 metro, a tubulação de esgoto. É verdade. Aí veio o projeto Bahia Azul para dar uma diferenciação, né? Mas a gente tem... as tubulações antigamente eram feitas de metal. Isso. Entra no processo de oxidação. O centro histórico, as tubulações eram de metal. Então entra no processo de oxidação e a água vazava, percolava pelo solo, o esgoto percolava e aí misturava. E aquela água que foi tratada, ela volta poluída para nossa casa. Exatamente, a água ela se contaminava no processo. Tanto que a água, quando sai, né, do centro de tratamento, ela sai própria para o consumo. Ela sai própria para o consumo. Só que nós temos, né, uma condução, os dutos que não são confiáveis. Por isso que não se deve beber a água diretamente da torneira, mas ela sai em condições perfeitas para o uso. Água, ela é infraestrutura. Distribuição de água é infraestrutura. Vamos pensar na transposição do Velho Chico. Sim. Sabe quem foi o primeiro gestor do Brasil a pensar na transposição do Velho Chico? Não sei não. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Levar água, né, dentro do eixo leste, do eixo norte para a região nordeste, pessoal, não é simplesmente pensar em levar água para a torneira, água para o chuveiro. É levar infraestrutura, é levar questões sanitárias, tá certo? É levar qualidade de vida, é trazer investimentos para o Nordeste. Né? Com a transposição do Velho Chico, o Nordeste passou a receber novos incentivos. Vamos pensar, por exemplo, na irrigação. O que hoje representa o Vale do São Francisco. Sim. Né? Na minha infância, eu só chupava uva uma vez na vida e essa uva vinha de lá do Rio Grande do Sul. Ou da Argentina. Caríssima. Caríssima. Hoje, um dos grandes polos de produção de uvas está aqui no Nordeste, pessoal. Graças à irrigação. Então, nós não podemos pensar na questão da água simplesmente como algo necessário para matar a sede, algo que é indispensável para a manutenção das espécies. Se o nosso planeta ele tem um equilíbrio térmico, se o nosso planeta tem uma pressão atmosférica
térmica, é porque existe todo esse equilíbrio. E se nós não cuidarmos, certo, dos nossos rios, se nós não cuidarmos dos nossos oceanos, nós vamos ter dificuldade de manter uma qualidade de vida para as gerações futuras. Então não pense no desenvolvimento sustentável apenas você cuidando dos biomas. Não, você tem que cuidar da água. Antes de mais nada, você tem que cuidar da água. Porque é essa água que vai garantir essa biodiversidade. É essa água que vai garantir a manutenção das espécies. Lu, não sei se você se lembra da última pergunta, Lu. Lembra? Diga aí. A ideia de conservar e gerenciar os recursos hídricos. Mas parece que o Rodrigo queria falar alguma coisa, Rodrigo. Isso. Eu queria falar um pouco também, professor, sobre o processo de eutrofização do meio. Perfeito, professor. O processo de eutrofização do meio é justamente a alta concentração de matéria orgânica emitida nas águas que a gente chama de superficiais, nos rios, lagos e lagoas. O acúmulo dessa matéria orgânica faz com que aquele ambiente prolifere alguns tipos de micro-organismos, algumas algas. E essas algas, na sua grande maioria, são fotossintetizantes. Então elas realizam o processo de fotossíntese e formam uma manta esverdeada no lago, na lagoa, impedindo com que os raios solares cheguem até as regiões um pouco mais profundas, né? E aí o que acontece? Nesse processo de eutrofização do meio, a gente produz o oxigênio, os micro-organismos produzem o oxigênio e lança para o ambiente. E aí a água, a parte inferior a estes organismos, elas ficam com um déficit de oxigênio. E aí os peixes começam a ter dificuldade de sobrevivência. Automaticamente eles começam a morrer e flutuar, incentivando e intensificando, intensificando ainda mais o processo de eutrofização do meio. Então, regiões que não têm um sistema de tratamento de água, né, os mananciais hídricos estão mais sujeitos à eutrofização. A eutrofização, porque o esgoto normalmente ele é canalizado. Quando se tem uma fossa séptica, beleza. A fossa séptica, se não me falha a memória, ela tem uma durabilidade de 10 anos. Então, se a gente chegar nas casas do interior, as fossas eram colocadas dentro da cozinha. Quando chegava no limite, ela estourava. Bombava o chão da cozinha, alagava a casa toda. Aí colocaram no quintal. Quando essa fossa estoura, aí cava um outro buraco do lado para ir drenando até... Quando você mora perto de um rio, o que você faz? Canaliza o seu esgoto para o rio. E isso é muito mais comum do que o que nós imaginamos. Muito mais comum. Aí você tem um aparecimento de organismos que se alimentam dessa matéria orgânica, que são causadores de doenças, e aí a gente tem uma vetorização de determinadas verminoses provocada por quê? Uma ação antrópica, falta de saneamento básico, e aí gera esse mecanismo dentro da água chamada de eutrofização do meio. Então, os grandes centros urbanos, eles são mais susceptíveis a terem mananciais acometidos pela eutrofização. Sim, porque a gente tem grande consumo de matéria orgânica. Vamos tirar, por exemplo, aqui pertinho da gente o dique do Tororó. Sim. Nessa época de chuva, a gente pode analisar que a água está mais esverdeada. Presença de micro-organismos fotossintetizantes. Se isso se proliferar por mais alguns dias, o odor desagradável, a gente começa a sentir um odor desagradável. Então, isso significa dizer que a baixa concentração de oxigênio na estrutura mais interna está acontecendo. Os peixes começam a ter dificuldade no seu processo respiratório. E aí, como é que ele vai pegar esse oxigênio que ele está diluído na água? Porque tem uma barreira e está produzindo oxigênio, mas para o ambiente. O oxigênio que o peixe absorve dentro da água, ele não está na sua estrutura física, né? Gasosa. Então, é completamente diferente a reação. Os peixes pulmonares não, eles saem e pegam o oxigênio e voltam. Mas os demais não. Ele pega o oxigênio que está dissolvido na água. Então são processos diferenciados. Sem oxigênio dentro da água, mortandade de peixes é um fato. Sim, Lu. Preservar e gerenciar esses recursos hídricos. Pronto. Antes, qualquer coisa, vamos entender o que é preservar, o que é conservar. Sim, né? diferente. Porque né? são diferentes. Né? Se eu falo em preservação, eu estou dizendo que aquele meio ambiente ele não pode ser utilizado.
Né? Porque a partir do momento que eu utilizo, eu vou tirar dali suas características naturais, eu vou modificá-los. Então, a ideia, na verdade, seria de conservação. É você fazer um uso, né, que seja ecologicamente responsável. É você não degradar aquele ambiente. Como nós temos um rio, vamos entender que esse rio ele não é isolado. Esse rio ele está acometido em uma rede hidrográfica. Você tem um rio principal, você tem os seus afluentes, que são aqueles rios secundários que desaguam no rio principal, e você tem os subafluentes, que desaguam no afluente. Essa rede hidrográfica, ela está sobre uma bacia, sobre uma região. É aí que está o grande problema. Você não consegue fazer o gerenciamento apenas de um rio, você tem que fazer o gerenciamento de toda uma bacia. Então, aquela bacia, ela tem que ser preservada. Perfeito. Para que o rio seja conservado. Olha. Tá certo? Olha a dica. A verdade é essa. Então, existem órgãos, né, hoje do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos, que já cuidam dessa gestão. Mas o que a gente percebe é que normalmente essa gestão só coexiste por conta de algum interesse do capital. Seja para a geração de energia, através das usinas hidrelétricas, seja na questão da navegação, né, as hidrovias, que precisam de uma gestão dentro daquele ambiente. Olha o que nós passamos agora na região amazônica, gente, pessoal. A região amazônica, né, a região dos grandes rios, né, nós tivemos várias áreas que foram impedidas de continuar a sua navegabilidade, porque secaram muito. E isso é falta de gestão. Isso é falta de gestão. Né? Quando nós falamos, né, da redução do sistema do índice pluviométrico, e nós sabemos que os nossos rios têm como principal regime as chuvas, isso vai bater onde? No seu bolso, porque a nossa conta de energia vai aumentar. E aí você vem, faltou gestão. Né? O que é essa gestão? É você fazer um equilíbrio, tá certo? Dentro da produção e consumo de energia, para que aquele rio, né, possa ter, em períodos de estiagem, um equilíbrio hídrico. A questão é mais ou menos essa. Lu, que lindo, Lu, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Eu tenho certeza que Caio tá lá satisfeito assistindo a gente. Eu espero, viu, Caio? Tá? E, Rodrigão, você não vai ficar de fora dessa, não. Tá? Nossa seguidora Yuki, tá? Trouxe alguns questionamentos da biologia referente à água. E eu vou trazer para você aqui também. Ela trouxe alguns questionamentos, por exemplo, aqui, Rodrigão. Quais são as principais fontes de água para os seres vivos? Foi um questionamento dela. Outro questionamento que ela trouxe é como a água é armazenada nos tecidos dos organismos. E o terceiro, quais as consequências da desidratação em organismos vivos? Vamos por etapa. Me lembra a primeira? Quais são as principais fontes de água para os seres vivos? Pronto. Nós temos duas principais fontes, temos outras, mas as mais importantes. A água, em seu estado líquido, e através da alimentação. Sim. E aí, deixa eu só colocar em termos de energética. Nós temos três fontes de energia. A gente tem a respiração, a água e a alimentação. Respiração, a gente não fica 20 minutos. Água, a gente consegue ficar aí uns 8, 10 dias, mesmo entrando no processo de desidratação. Alimento, isso claro, tem uma variação de organismo para organismo e de ambiente para ambiente. A gente pode ficar aí 30, 40 dias. Sem quê? Sem alimento. É sério? Sim. O nosso corpo vai usando as reservas que ele tem, até a gente chegar no momento de dormência e desmaiar. O metabolismo vai trabalhar em um nível baixo, mas a gente continua ali, usando as reservas do nosso corpo. Em um momento de escassez, a gente vai se alimentar do que encontrar e se hidratar do que encontrar. Então a gente começa a criar estratégias, mas a sequência basicamente é essa. E a fonte de água para a minha manutenção vem a própria água em seu estado líquido e os alimentos.
tendo em vista que os alimentos também têm água na sua composição e água em quantidade satisfatória. Uma melancia tem quase 99% de água na sua composição. Então tem um processo de hidratação, né? E quando essa água entra no nosso corpo, ela gera uma série de reações metabólicas, uma série de reações químicas. Ela vai hidrolisar o processo de quebra de algumas moléculas para fazer com que essas moléculas sejam absorvidas com uma melhor qualidade pelas nossas células. Então a água ela entra por essas duas vias, são as duas vias mais importantes de entrada da água. Entrou desta forma, a água demora 20 minutos para ser digerida no nosso corpo. E a digestão da água ocorre no nosso intestino. Então, bebi água agora, 20 minutos depois ela está sendo completamente absorvida pelo meu corpo e dentro do nosso intestino. E aí a gente pode dizer que estamos hidratados naquele momento. Exatamente, naquele momento. Só que aí eu tenho um fator ambiente e modo de vida. Se eu sou um atleta, tenho um metabolismo acelerado, se eu estou em um ambiente quente, por isso que aquele dialeto que diz, né? No mínimo 2 litros de água por dia. Depende, irmão. Do ambiente, do seu metabolismo, é o mínimo. Tem gente que 2,5, 3, depende de vários fatores. Então isso é relativo de acordo com cada organismo, ambiente, modo de vida. Um atleta de alta performance, 2 litros de água para ele por dia é muito pouco. Você falou aí da melancia, aí eu me lembrei o seguinte, né? Nós temos alguns atletas que nas maratonas eles comem normalmente ou banana ou a melancia. Isso. A banana é fonte de potássio, seria isso? Isso. E a melancia, água. Água e glicose. Porque como eu tenho um processo de atividade física, eu tenho um desgaste muscular. As fibras musculares começam a se desgastar e a produção energética começa a diminuir. E a minha energia metabólica começa a reduzir. E eu preciso de glicose. Quando eu faço a ingestão da melancia, eu tenho hidratação e tenho a glicose, né? Óbvio que essa glicose não vem, ela vai ser produzida. A gente tem a frutose, tem todos os processos. E a banana é justamente para fazer com que eu não tenha cãibra muscular. O que é essa cãibra muscular? Basicamente é a falta de oxigenação no meio intramuscular. Então eu preciso que o oxigênio esteja sempre em contato com o meio intramuscular para que os filamentos musculares estejam sempre se encaixando. A partir do momento que esse oxigênio não entra, as fibras se contraem e se enrijecem. Aí é o que a gente chama de cãibra muscular. Então a banana vai fazer isso com o potássio. A gente vai ativar a bomba de sódio e potássio. E aí a banana é muito importante para isso. E a melancia tem hidratação e a reposição energética da glicose. Tá certo? E aí você vai ter um metabolismo sempre nesse processo. Nas provas, quando a gente está fazendo uma prova muito cansativa, o Enem, eu sempre peço para que meus alunos levem um mel e água. Por quê? Óbvio que aqueles que não tenham nenhum tipo de patologia, né, nem diabetes e tal, porque você tem um cansaço metabólico. Você está ali pensando, então sua energia metabólica está lá embaixo. Então sua glicose está baixa. Você começa a sentir dor na nuca. Aquilo bloqueia seu pensamento, seu raciocínio vai para o espaço. Na mesma hora, não pode sentir aquilo. Percebi que já estou um melzinho na boca, um gole de água. Um melzinho na boca, um gole de água. Eu estou me hidratando, estou quebrando esse mel e estou fazendo a absorção de glicose dentro do meu metabolismo. E a minha energia está sendo renovada. Então, basicamente, eu respondo essa primeira questão dessa forma. Água e alimento. E lembrando que o alimento, gente, vem toda aquela perspectiva do que nós chamamos de água o quê? Virtual. E para produzir esse alimento foi utilizado muita água. A agricultura é o setor que mais exerce o consumo de água no planeta. Rodrigão, a segunda pergunta de Yuki é o seguinte. Yuki, presta atenção, viu? Como a água é armazenada nos tecidos dos organismos? Pronto, vamos lá. A água, ela entra no nosso corpo, né, como eu já falei, ela passa, entra via oral, chega no nosso intestino, ocorre o processo final. E ela é absorvida pela corrente sanguínea e vai para dentro das células. Por quê? Dentro das células, ela rompe as membranas, que a gente falou anteriormente. Dentro das células, a gente tem uma região chamada de região citoplasmática. Dentro do citoplasma, a gente tem uma substância chamada substância coloidal. Substância coloidal é água e proteína. Então, essa água que a gente absorveu vai hidratar a minha célula para que na substância coloidal os aminoácidos sejam produzidos, a glicose
seja quebrada e produzida, o ATP seja formado, as sínteses energéticas aconteçam, o processo de respiração aconteça, tá certo? Então a água ela é absorvida, né, através dos alimentos e da ingestão de água, mas ela precisa fazer com que ela entre nas células. Sim. Aí ela vai passar pela membrana plasmática e quando ela entra nas células, ela é absorvida por essa substância coloidal, que é a composição química do citoplasma. E é dentro dessa região citoplasmática que ocorrem as reações químicas metabólicas internas. A produção de ATP, a quebra de glicose, a produção das proteínas, a síntese de proteínas, juntamente com o ribossomo, mas tudo na presença da água, que esta água vem justamente desta ingestão, tanto do alimento quanto da própria água em estado líquido. E aí a gente tem o fluido sanguíneo. O fluido sanguíneo, o nosso sangue tem um pH 7. Então o que é sangue? É água e nutriente, né? O ideal é que a gente tivesse uma água de qualidade. Sim. Eu não consigo ter, tecnicamente, uma água com pH 7. Ou ela é um pouco acidificada, ou ela é um pouco alcalinizada. Então, uma água acidificada, ela vai dificultar as minhas reações metabólicas. E uma alcalinizada também. Se a gente pegar um pouco a água mineral, a gente vai ter um pH ali 5,6, 6, algumas a gente vai encontrar o pH de 7,5. E essa água, ela vai ser, a maior parte dessa água, ela vai ser espalhada na nossa corrente sanguínea para fazer o fluido, né, para fazer com que as hemácias, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos circulem de uma forma tranquila. Então o sangue ele precisa dessa quantidade de fluido que justamente vem da água. Estou aqui encantado, viu, gente? Uma aula completa. E, Rodrigão, tem um outro questionamento de Yuki. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quais as consequências da desidratação em organismos vivos? Pronto. Yuki. Pronto, vamos lá. Yuki, eu vou falar de um aspecto muito importante para o sexo feminino. Por uma questão hormonal, as mulheres elas têm um processo de desidratação mais intenso. Claro, salvando as vias de regra. Nós temos o processo de evacuação. Na mulher isso é muito mais complexo. Algumas mulheres elas ficam 8 dias sem esse processo. E esse processo é provocado por uma reação de hormônio. Até o ciclo menstrual tem interferência, mas sim também pelo processo de desidratação. Tá? A desidratação ela faz o ressecamento intestinal. O bolo fecal fica contido e ele perde a movimentação no trato intestinal. Então você tem dificuldades para ir ao banheiro, realizar as suas necessidades fisiológicas. Isso é do aspecto 1. Aspecto 2, urina. Uma urina ela não pode ser um amarelo escuro. Ela tem que ser um amarelo mais transparente. Quanto mais transparente for a urina, maior a minha capacidade hídrica, melhor é a minha capacidade hídrica, mais hidratado eu estou e com menos concentrações no meu corpo. Então, a água ela vai atuar nesse processo de hidratação. Quando eu não tenho a água, aí eu tenho a urina mais escurecida, os meus rins estão trabalhando de uma forma mais intensa, filtrando mais, retendo mais sais. E esses sais se cristalizam. Aí eu tenho o que a gente chama de pedra nos rins. Essa cristalização. Tudo pela baixa concentração de água que a gente está ingerindo. Claro que tem outros fatores, mas de uma via generalizada dessa forma. A minha dificuldade em ir ao sanitário, ressecamento no bolo fecal, processo de desidratação. A pele ressecada, processo de desidratação. A boca seca e os lábios partidos, processo de desidratação. Cabelos quebradiços, processo de desidratação. Então, a falta de água gera uma escassez metabólica que a gente tem uma série de complicações biológicas e faz com que essas células e esses tecidos morram lentamente. E dentro do nosso sistema urinário eu tenho o intenso trabalho e a grande retenção de sais, porque a urina é água e sais minerais, em outros compostos, mas basicamente água e sais minerais. Então, como eu não tenho muita água para fazer com que esses sais sejam expelidos, eles ficam concentrados. E aí forma aqueles cristais que a gente chama de pedra no rim, que dá aquelas dores absurdas. O bolo fecal da mesma forma. Então,
Rapaz, que interessante, né? Olha a importância desse consumo responsável de água, dessa qualidade de água. As grandes civilizações surgiram ao longo de grandes rios. Exato. E quando esses grandes rios eles não foram cuidados, foram menosprezados, grandes civilizações tombaram. Sim. Né? Então, olha que maravilha, né? O que ocorre dentro da geografia espacial ocorre também dentro da perspectiva dos seres vivos. A água é a nossa principal fonte de vida, né? Terminando a água do planeta, e detalhe importante, até então, segundo a NASA, a gente só tem água em estado líquido no sistema solar na Terra. Na Terra. Então, por que até então só tem vida na Terra? Justamente pela presença da água em estado líquido. Porque a água é o principal componente do nosso corpo, é o principal componente do ambiente, e as reações ambientais e metabólicas, elas ocorrem no meio aquoso, na presença da água. A água terminando, que não vai terminar, né, como o professor aqui falou muito bem, tem a questão cíclica. A nossa água que a gente tem hoje é a mesma água da era jurássica, correto, professor? Verdade. Então, essa mesma água que nós estamos utilizando hoje é a água que nos mantém vivos. E é essa água que a gente faz a ingestão. Então, se eu tirar a água do planeta, eu tiro a vida. Tirando a vida, qual é a importância do planeta? Eu não sei, né? A vida, eu achei, é um dos fatores mais importantes que a gente tem. Pô, demais, Né? demais. Então, a água está aí junto. Imagine vocês que o oceano, que é a grande reserva líquida que nós temos no planeta, é o grande responsável por umidificar grande parte dos continentes. Aí vem a questão das florestas, e nós não estamos sabendo cuidar nem das florestas, nem dos oceanos. Gente, que encontro maravilhoso, viu? Pena que o nosso horário está chegando ao fim. Queria agradecer a presença de Luciano Moreno aqui. Muito obrigado novamente. Estou assim feliz demais por ter aceito o convite e fazer parte desse bate-papo nosso. Rodrigo também, meu amigo, muito obrigado por contribuir com essa galera que está nos assistindo. Eu queria deixar aberto para vocês darem o último recadinho aí para a galera que está assistindo o nosso programa de hoje. Meus queridos internautas, telespectadores, essa galera que está aí ligada nesse programa maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as informações, as dicas. Graças à tecnologia hoje, nós podemos chegar mais perto de vocês. Graças à iniciativa do professor Serrão, nós estamos aqui. E eu espero ter contribuído de alguma forma para esse conhecimento. Tá certo? Um beijo no coração de todos. Fique com Deus. Fui! Fala, Rodrigão. Vamos lá. Queridos telespectadores, né? Também para mim foi um prazer inenarrável estar aqui ao lado desses grandes mestres, né? E espero ter contribuído pelo menos um pouquinho. Eu garanto que eu aprendi muito mais do que contribuir, porque foi um show de cultura, um show de informação aqui. Mas eu agradeço a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, Serrão, muito obrigado, professor Luciano. E foi muito bom estar aqui com vocês. Espero ter dado a minha contribuição e aguardamos uma próxima. Correto, professor? Com certeza. Até mais. Chegamos ao fim de mais um Tô Ligado. Espero que você tenha gostado. Fique aí ligado. Todo sábado às 9 horas da manhã, imperdível, tá? Semana que vem tem mais Tô Ligado.